Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Wake Up Drops, onde eu trago pequenas pílulas para o seu despertar. E agora a gente teve até uma mudança de cenário, que a gente vai começar uma nova série, que são as palavras, onde eu vou trazer conceitos que estão ligados ao nosso desenvolvimento e que às vezes não são tão óbvios e que a gente não tem um conceito tão claro na nossa mente. Então, nessa série, eu vou trazer cada dia uma palavra ou uma ideia que a gente vai discutir um pouquinho sobre. E a palavra de hoje é indulgência. Você sabe o que é indulgência? Se você for pesquisar no dicionário, indulgência é o seguinte: ela vai estar ligado ao perdão, à capacidade de perdoar, à tolerância. Nos contextos em que a gente encontra, não é assim benevolência, ai, perdoei, ai, como eu sou bonzinho. Não, é uma tolerância que talvez a gente não devesse ter. Por exemplo, ai, fulano me traiu, mas eu perdoei. Então, esse tipo de perdão não é um perdão que realmente vem do coração e que a gente liberta a pessoa. É aquele perdão que a gente dá por medo, sabe? Porque você tá com medo de ficar sozinha, então você perdoa a pessoa. Você passa por cima de coisas que você deveria fazer porque você não quer sair da zona de conforto ou porque você tá com medo. Então, a indulgência, ela tá ligada a isso. E hoje a gente também encontra essa palavra muito associada a alimentos e prazeres. O prazer indulgente. E o que é isso? Você sabe aquela hora, depois do almoço, que você come um chocolate que você não deveria, mas porque você quer aquele prazer? Você não merece, você não precisa, você não deve, mas mesmo assim você se joga para esse prazer? E isso é a indulgência. Então, quanto mais indulgente você tá, mais você escolhe as tarefas que têm recompensas e prazeres assim, de imediato, no curto prazo. E o que nos traz resultado quando você tem grandes objetivos para alcançar, como trabalho, relacionamento, construir uma casa, fazer uma viagem, não são nas tarefas de prazer imediato que você vai conseguir isso. São aquelas tarefas que são chatas, difíceis, exigem esforço, domínio próprio, força de vontade no agora, mas que vão trazer prazer e resultado lá na frente. E qual que é o problema com a indulgência? Todos os objetivos, as conquistas de longo prazo que a gente quer, como mudar de carreira, crescer na carreira, construir uma casa, um novo relacionamento, eles não vêm de prazeres imediatos. Aliás, esse é um grande lance, assim, que a gente não tá com a clareza do quanto isso é importante, saber dizer não pro prazer imediato, dizer sim pra uma coisa que é custosa, que é difícil na hora, pra gente ter o resultado lá na frente. Quanto mais longo prazo você enxerga, mais sucesso e melhores resultados você vai ter. E a indulgência é assim, é um super vilão. Quanto mais você entrega pra ela, mais difícil fica. Tem até um experimento, que eu não sei se você já ouviu falar, do marshmallow das crianças. Eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram várias crianças de 4 anos e deram um marshmallow pra cada uma. Deram um doce pra cada criança e falaram: se você não comer esse doce agora, daqui meia hora eu vou voltar e eu vou te dar um outro doce, tá bom? Agora, se você comer agora o doce, você não vai ganhar outro daqui a meia hora, você só vai ter esse. E aí, as crianças, eles acompanharam essas crianças ao longo do tempo, né, até a vida adulta. E as crianças que foram capazes de dizer não, segurar a vontade de comer o doce para ganhar 2 doces lá na frente, se deram muito melhor na vida. Conseguiram fazer boas faculdades, tiveram melhores empregos, ganharam mais dinheiro, porque a gente só consegue desenvolver, ter sucesso, solidez, quando a gente é capaz de dizer não para os prazeres de curto prazo. Então, por isso que eu quis trazer essa palavra, que muita gente não tem clareza do que é, às vezes nem sabem o que é indulgência, mas que quando a gente dá nome e a gente consegue identificar no momento o que a gente está fazendo, a gente consegue fazer melhores escolhas. Fez sentido pra você? Manu, fez super sentido pra mim. Mas e no dia a dia? Como que eu consigo ser menos indulgente? Então, é o seguinte, é um exercício que a gente exercita igual pra academia. Se você nunca for pra academia, você vai levantar lá 2 pezinhos e vai ficar a semana inteira com o corpo dolorido, certo? É algo que você vai desenvolvendo com o tempo. Então, você tem que se obrigar, assim, se colocar, exercitar a sua capacidade de dizer não para prazeres de curto prazo e escolher tarefas que são difíceis, mas que vão te trazer resultado futuro. E uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito, assim, é difícil para algumas pessoas, mais fácil para outras. Eu tomo banho pelando, né? Eu tomo banho super quente, pra mim água fria é um horror. E aí, eu comecei a fazer esse exercício, no final do banho, eu ligava a ducha fria e dava aquela duchada fria. Eu não gosto, mas aumenta a imunidade, faz bem pra pele, melhora a sua circulação, só que não é prazeroso. E o que acontece? Tudo na vida é conectado.
A gente acha que isso aqui é cheio de variações, de muitas coisas, mas não, isso aqui são variações da mesma coisa. Então, se você consegue tomar um banho, escolher a ducha de água fria, vai ficar mais fácil para você lá na frente não comer chocolate depois do almoço, por exemplo. Porque é a mesma capacidade que você está treinando. Dizer não para o prazer de curto prazo e escolher um resultado de longo prazo. Se você consegue dizer não para o chocolate, você consegue estudar para passar no vestibular com muito mais facilidade. Então, são as mesmas competências, é a mesma competência, na verdade, que você encontra ela em várias situações, que quando você vai treinando com o pequeno, vai ficando mais fácil chegar no grande. Até que assim, você consegue fazer uma ultramaratona, você consegue estudar a noite inteira, você consegue ter resiliência e disciplina para desenvolver grandes projetos que a maioria das pessoas não conseguem. Então, às vezes, esses pequenos gestos, você vai plantando a sementinha, entendeu? Sementinha do autocontrole, sementinha do olhar para o longo prazo. E aí, esses pequenos bloquinhos vão construindo o seu futuro, aos poucos. Essa constância vai fazendo ser mais fácil, né? Apesar de ser para coisas diferentes, para atitudes diferentes, meio que é para a mesma coisa, vai te ajudar da mesma forma. Exatamente, porque as energias são as mesmas. E assim, se você não consegue dizer não, por exemplo, para um chocolate, você não vai conseguir dizer não para uma festa na véspera da sua prova. Você não vai conseguir dizer não para um relacionamento que está começando a ficar abusivo, mas que você tem aquele desejo de estar com alguém, de ter um relacionamento. Se você não consegue dizer não para uma coisa pequena, como que você vai dizer não para grande? Entendeu? É impossível. Então, a gente pode treinando essas coisas. Quando a gente entende como o mundo é conectado e como as coisas se repetem, fica mais fácil se desenvolver ao longo do tempo. Você tá falando aqui, Manu, então, além do hábito de você quebrar esses pequenos vícios aos poucos, o exercício do não também é importante, né? Não, exatamente, porque o vício, a gente tem que... Se a gente não sabe dizer não, como é que você vai dizer não pro vício? Que tem uma energia, tem a sua programação do corpo, tem as substâncias do seu corpo que estão ali trazendo desejo pra você. É difícil quebrar um vício, né? Eu já tive um vício bem forte com álcool. Foi super difícil. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar não. Assim, já foi quase impossível. Eu falava assim pra tudo. Até hoje é difícil. E eu tive que ir treinando com pequenas coisas. Assim, desde o chocolate até o banho de água fria, até vou me obrigar a fazer meditação todos os dias por 9 meses. Esses pequenos treinamentos vão abrindo espaço para coisas na sua vida que você não tem ideia. Não, é que você tá falando disso, eu lembrei também que há um tempo atrás eu estava lendo uma matéria do hábito dos 21 dias, né? Quando você começa a criar uma rotina. Por exemplo, eu quero levantar todo dia às 5 horas da manhã. E eu tenho que exercitar isso todos os dias durante esses 21 dias, que a partir desse 21º dia, meu corpo, meu organismo entende que às 5 horas é o meu despertar, então ele se habitua àquela nova rotina. Faz sentido? Não, é exatamente isso, porque, na verdade, né, não é à toa que a gente criou os computadores. E a gente tem softwares rodando, os hábitos são softwares. Você precisa fazer por tempo suficiente para que o seu corpo entenda que aquilo lá entre no seu nível inconsciente e faça sozinho, entendeu? E essa história dos 21 dias é assim, na verdade, um hábito leva no mínimo 21 dias. Tem naquele livro, O Poder do Hábito, ele fala que é de 21 a 256, né? É um número bem preciso. Mas pode demorar quase um ano para você programar um hábito, sabe? Quando ele é muito difícil, quando ele vai muito contra os seus desejos, quando ele é muito, muito desafiador, assim, né? Às vezes exige demais da sua vontade, do seu domínio próprio, né? Então é no mínimo 21. Nossa, é verdade. Eu já ouvi isso também sobre os 21 dias, e aí eu trouxe para um exemplo na minha vida, assim. Eu detesto academia, mas é algo que eu acho bonito de ver, sabe? Nossa, eu amo academia, gosto de exercício, de me movimentar. E me falaram exatamente isso. Depois de 21 dias, você vai criar o hábito, vai todo dia. Eu, não, beleza. O meu máximo até agora foram 3 meses seguidos. Depois disso, eu desisti e não fiz. Mas tô aí na luta por esse hábito, porque é importante, né? Não, e às vezes você pode... Tem um outro livro de hábitos que eu li, eu adoro esses livros, esse chama Hábitos Atômicos. E ele fala o seguinte, que você tem que... Para você
criar o hábito com mais facilidade, quanto mais prazer você associa, mais fácil é, porque a gente escolhe prazer, certo? Sim. E aí, às vezes a academia não é o seu lance, mas natação ou, sei lá, corrida no parque, alguma outra atividade, você vai sentir mais prazer fazendo, sabe? Então, se você escolher um exercício, né? Porque o lance é exercitar o corpo, yoga, sei lá. Algo que te traga mais prazer, vai ser mais fácil você se programar. Gente, então a palavra de hoje foi essa, indulgência. Depois me conta aqui se você já tinha ouvido falar, se não. A turma aqui nunca tinha ouvido falar de indulgência, né, pessoal? Mas se você for pesquisar um pouco mais, aprofundar o tema, eu acho assim, é algo que a gente tem que dar nome, sabe? Porque você começa a se perceber nos momentos e nomear, estou sendo indulgente, não estou sendo indulgente. E aí fica mais fácil você separar aquele momento e falar, não, isso não é apropriado para mim, isso vai atrapalhar meu desenvolvimento, isso vai me dificultar nas minhas tarefas lá na frente e conseguir dizer sim para as coisas que você deve e não para o prazer imediato que não vai te trazer resultados. Tá bom? Então deixa aqui seus comentários, envia para alguém que é muito indulgente, tá precisando ter mais disciplina na vida. E aí a gente se vê no próximo episódio com novas palavras. Um beijo e até lá!